Semana de lua crescente no céu é a alunação taurina e o sol em Gêmeos, pedindo dinâmica, movimento e um ritmo um pouco mais lento. Mas a gente pode estar muito acelerado e tendo muita ansiedade. Bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto sobre os principais movimentos do céu que vão nos influenciar do dia 29 de maio até o dia 4 de junho. E se você ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astro Life, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta para a gente falar um pouquinho mais sobre essa semana que pode estar deixando a gente muito ansiosos. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou falar um pouco sobre a alunação taurina que estamos vivendo, vou falar sobre o Sol em Gêmeos e como que a gente está vivendo essa dinâmica de duas energias, e vou falar de alguns aspectos do céu que podem estar deixando a gente um pouco ansiosos, um pouco com essa necessidade de estar produtivo o tempo todo, muito acelerados, e isso pode estar causando uma ansiedade que não vai ser muito legal pra gente. Então, vamos começar. Na segunda-feira, dia 29 de maio, a gente tem então o Sol em Gêmeos e a Lua crescente no signo de Virgem. Então vou trazer um contexto, né? Lua crescente da alunação taurina. A alunação taurina que começou lá no dia 19 de maio, tá? A alunação taurina que nos convida à materialização e à realização dos nossos sonhos. É de fato colocar a mão na massa, né? E é uma energia, né? A alunação taurina, ela também nos convida a criar um movimento em direção ao trabalho, ao dinheiro e aos recursos materiais, porque a gente sente uma necessidade maior de estabilidade e segurança, tanto financeira quanto emocional, e muitas vezes essas duas coisas podem estar conectadas. Então a gente vai atrás, a gente quer trabalhar, a gente quer produzir, a gente quer ganhar recursos, a gente quer produzir dinheiro e a gente fica muito fazedor, né? Essa mesma necessidade de estabilidade e segurança pode também deixar a gente numa zona de conforto, né? Porque tem os dois lados da moeda. Tem o lado botar a mão na massa e fazer, e tem o lado da preguiça, né? Nem sempre é uma preguiça ou ficar na zona de conforto, mas é um medo de arriscar, um medo de fazer coisas novas. Então a gente tá lidando com essas duas coisas. Mas o convite é pra gente realizar os nossos sonhos. Então a gente vai ter que ir, mesmo que a gente tenha que ir com um pouco de medo, né? Tendo um pouco de segurança e estabilidade, mas para poder dar passos novos. E aí a energia taurina, né? Então a alunação taurina, ela também pede pra gente olhar para a dinâmica de trabalho e lazer na nossa vida. Então a vida não é só trabalhar e não ter tempo para lazer, e também não é só curtir o bom da vida e não ter tempo para trabalhar. Então é pra gente, ao longo dessa alunação, desse ciclo, avaliar como que a gente tem lidado com trabalho e descanso, trabalho e dinheiro, trabalho e lazer, trabalho e divertimento. O momento de ócio e descanso, ele também é importante e vai te deixar, às vezes, mais produtivo para quando você precisar mesmo, né? E a alunação taurina, claro, também faz a gente olhar para as nossas relações amorosas e afetivas, a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com o próprio trabalho, com o dinheiro, para entender essa dinâmica, né? O quanto de tempo, investimento, de energia eu tô colocando nas coisas na minha vida. E a gente tem um céu com uma energia taurina muito forte, né? Então, além da gente estar vivendo a alunação taurina, a gente tem Júpiter em Touro, tá? Um movimento, um trânsito que vai nos acompanhar aí por um ano, então de maio de 2023 até maio de 2024, inclusive é um trânsito muito legal e eu fiz um vídeo só sobre esse tema, eu vou deixar aqui, caso você ainda não tenha assistido, assista para você poder se apropriar dessa energia que vai acompanhar a gente por um ano. A gente tem Urano em Touro, que vai nos acompanhar aí até 2026, e a gente sabe que Urano é ruptura, Touro é estabilidade. Então, Urano em Touro vem nos convidando já, né? Cerca de 6 anos que Urano vai ficar em Touro, tá nos convidando a quebrar alguns padrões, a nos abrir para fazer as coisas de uma forma diferente. E a gente tem ainda Mercúrio em Touro, que fez a sua retrogradação e agora está em movimento direto, mas está em Touro. Então, é um céu bastante taurino. E o que isso pode significar? Que a gente tá querendo produzir, querendo realizar muitos nossos sonhos, mas a gente tá com um ritmo um pouco mais lento. E a gente tem que tomar cuidado para não estar apegado, tá? Apegado a velhas formas de fazer, a velhos padrões e conceitos que a gente tem do que é certo e errado, ou do que é bom e ruim pra gente, ou do que a gente tem que fazer simplesmente porque tem que fazer, sem saber de onde que vem essa regra, essa norma na nossa vida.
tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem o Sol no signo de Gêmeos, né? Então, como eu já falei pra vocês algumas vezes, a gente tá vivendo essas duas energias juntas no céu. O Sol em Gêmeos, ele pede dinâmica, movimento, né? Não pode ser aquela rotina de todo dia fazer tudo sempre igual. O Sol em Gêmeos quer que você explore diferentes formas de fazer as atividades do seu dia a dia, que você amplie as suas possibilidades, os caminhos, né? Que você seja mais curioso na vida e que você vá buscar conhecimento, informação, trocas, pessoas, eventos de networking, então pede um certo movimento. E é uma energia que pode gerar uma certa ansiedade. Então, se a gente for combinar que a gente tem um ritmo mais lento dado no céu, ao mesmo tempo que a gente tem um ritmo acelerado, a gente pode ter a sensação de que a gente não está conseguindo fazer as coisas que a gente quer, que a gente está dispersando com muita facilidade, né, e que a gente não tá conseguindo ter foco. Então eu acho que o meio do caminho que a gente tem que buscar é fazer as coisas com mais calma, fazer as coisas com mais paciência, com mais atenção até, mas tomar cuidado para não dispersar, tomar cuidado com querer fazer 1000 atividades ao mesmo tempo e não conseguir realizar e não conseguir concluir nada. Então escolhe tentar desenvolver um pouco o foco no nosso dia a dia e tentar não ficar parado, não ficar na inércia, né, não ficar esperando a vida acontecer, não ficar esperando o bonde passar. Então criar sim um certo movimento e uma dinâmica para o seu dia a dia, mas sem aquele ritmo acelerado que causa uma ansiedade. Ninguém é produtivo 100% do tempo. Então entenda quais são as pausas que você precisa fazer no seu dia a dia. Não estou rendendo, eu vou sair, eu vou tomar um café, eu vou dar uma volta, dali meia hora eu volto com a cabeça um pouco mais fria e aí eu vou focar, deixa o celular do lado, né, porque a gente fica o tempo todo também querendo olhar o celular, começa, escreve alguma coisa e aí olha um celular. Esses dias eu até vi um meme desse sentido, porque eu acho que representa muito o que a gente vive, né, as redes sociais aumentam ainda mais a nossa ansiedade, então a gente tá lá, dá um pop uma mensagem que chegou, aí você já quer ver, aí te desconcentra do que você está fazendo. Então, coloca o celular um pouco de lado, tenta fazer as atividades que você tem que fazer com um pouco mais de calma, paciência e concentração e vai até o final, termina e realiza ela. Então, toma cuidado quando você perceber que você está muito no ócio, quando você está muito na procrastinação, quando você está muito disperso ou quando você está muito acelerado, porque você também não vai conseguir dar vazão e fazer o que você precisa. Tá? E a gente tá vivendo semana de lua crescente, né? Então no dia 27, no sábado, a gente teve formação de lua crescente no signo de Virgem, né? Então duplamente uma necessidade de fazer e produzir. A semana de lua crescente que a gente vai viver então até domingo, até dia 4 de junho, né? Até o fim dessa semana a gente tá vivendo dias de mais energia, já tem mais luz à noite no céu, então a gente fica não acelerado, mas a gente tem mais motivação. A gente quer colocar os planos em andamento, a gente quer fazer, a gente quer realizar. E como o ritmo da lunação taurina ele é um pouco mais lento, isso vai gerando um pouco de ansiedade. E a lua crescente aconteceu no signo de Virgem, o que é muito legal para a gente aproveitar a boa vibração virginiana de organização, de planejamento, de discernimento, para a gente poder de fato organizar assim tudo o que a gente precisa fazer de uma forma clara, eficiente, objetiva, né, prática. Só que o signo de Virgem pode deixar a gente no excesso de produtividade, porque ele quer estar produtivo o tempo todo. Então, de novo, o céu tá chamando a gente para a aceleração, para a ansiedade, para o querer estar produtivo o tempo todo. Agora, uma característica muito legal do signo de Virgem é o discernimento. Então, a gente precisa usar esse discernimento para entender o que é prioridade e o que não é, o que precisa ser feito agora e o que pode ser feito depois, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E se a gente está aí construindo um caminho em direção à realização dos nossos sonhos, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma organização. Então a gente tem que ir fazendo as coisas aos poucos, não dá, somos um só, né? Mesmo que a gente tenha algumas ajudas por aí, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, use esse discernimento para você se organizar com o que é prioridade ou não, tá? O signo de Virgem também pode fazer ao longo dessa semana com que a gente fique se cobrando demais, tá? Mais crítico demais com a gente mesmo e com os outros também. E que a gente possa tá numa necessidade de controle para que as coisas aconteçam exatamente da forma como a gente planejou. Lembrem-se de uma coisa muito importante sobre o signo de Virgem. Apesar de ser um signo de terra, ele é um signo mutável. Então precisa ter espaço e margem para alterações, flexibilidade para alterar o curso das coisas, né?
Virgem fala sobre o ritmo orgânico das coisas. Então a gente se organiza e a gente se planeja, mas a gente tem que ter consciência de que as coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente quer. Então a gente não precisa ficar desesperado, frustrado e, meu Deus, a gente vai dar um jeito. Então é aquela flexibilidade, o jogo de cintura, que inclusive, né, o Sol tá em Gêmeos ajudando para esse lado, né, um signo também mutável, pra gente poder fazer a coisa caminhar sem ficar ali, meu Deus, não aconteceu da forma como eu queria, né, e fica preso no controle e no excesso de crítica. Essa lua crescente, ela ainda aconteceu em oposição com Saturno em Peixes. Então, para mim, dá uma reforçada nessa necessidade de cobrança, uma exigência muito grande para que a gente faça tudo sempre muito perfeito, né? O signo de Virgem também busca sempre a perfeição, se cobra demais. Então, essa oposição, que é um cabo de guerra, né, pode estar nos colocando num lugar onde a gente está se cobrando e se exigindo ainda mais. Isso vai gerar ainda mais ansiedade, né? Então, mas ele é um aspecto bom também, porque Saturno em Peixes, em oposição a essa lua crescente, fala assim, olha, você é responsável e você tem que se comprometer e você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Então, se você escolhe o excesso de produtividade, você está escolhendo isso. Então, não adianta depois reclamar que não tem tempo, né? Ou se sentir mais importante por isso, ou até depois ficar frustrado porque você se dedicou tanto tempo, mesmo quando você não estava com cabeça, e aí você não está tendo o resultado que você queria. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E esse Saturno em Peixes, junto com essa formação de lua crescente, vem nos mostrar isso, né? Então, se comprometa com as suas atividades, se comprometa com a sua jornada, com o seu caminho, com as suas escolhas, né? Mas com uma certa leveza. A vida não precisa ser tão dura, não tão rígida, né? Precisa ter um pouco de sensibilidade. E eu acho que esse céu do momento que a gente está vivendo essa semana pede justamente isso. A gente precisa encontrar o equilíbrio aí esse ritmo dinâmico, porém não tão acelerado, não tão na inércia, um ritmo que faça sentido e que te deixe confortável, né? A gente também não está avaliando nessa alunação a nossa relação de trabalho e descanso. Eu acho que encontrar o ritmo ideal pra gente em cada dia, em cada momento, é um pouco olhar para essas duas coisas e entender como que isso está se dando na sua vida. Né? E aquilo, de se comprometer com responsabilidade, mas também com leveza. Não dá pra gente ser tudo muito a ferro e fogo e a gente fazer tudo ficar muito duro, muito difícil. A gente já tem dificuldades o suficiente na nossa vida, então não vamos criar ainda mais questões nos cobrando, nos exigindo uma perfeição, né? Uma produtividade 100% do tempo. Tá? E eu tô falando isso também porque a gente tá vivendo a alunação taurina e a gente tá olhando pro dinheiro, né? E aí a gente fica numa dinâmica de vibrar na escassez. Se eu não estou trabalhando, eu não estou produzindo. Se eu não estou produzindo, eu não estou ganhando dinheiro. Se eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou criando meu futuro. E isso gera uma ansiedade terrível. Então, assim, a vida não é só trabalhar, a vida não é só descansar. E não importa se você ficou produtivo 20 horas do seu dia, você vai precisar de uma noite de descanso para você continuar produzindo de uma forma ideal. Então, tente encontrar esse equilíbrio e tenta olhar para como que tá essa dinâmica na sua vida. Tá certo? Eu até coloquei aqui um asterisco para eu lembrar, porque eu já falei isso algumas vezes para vocês, mas eu continuo recebendo mensagens de algumas pessoas que estão tendo casos de burnout. Então, pessoas que entram nessa paranoia, né, de preciso trabalhar, preciso cumprir o horário, preciso fazer as coisas, preciso fazer mais do que eu entrego normalmente, porque eu não posso perder o emprego, porque a vida tá difícil. E aí você vai entrando num lugar difícil, né? E aí você vai comprometendo a sua saúde. Comprometendo a sua saúde, você não vai conseguir trabalhar. Então, não é um ciclo e uma zona legal, tá? Muitas pessoas que estão me falando que estão buscando ajuda, estão buscando terapia e estão buscando de fato equilibrar essa dinâmica. Então, aproveita que o céu tá pedindo isso, né? Então, esse movimento, essa dinâmica, o ampliar as possibilidades, até fazer as coisas de uma forma diferente, né, para você poder ter esse equilíbrio. E mais pro final da semana, então no dia 4, né, que é no domingo, na verdade no sábado e no domingo, no dia 3 e no dia 4, a gente vai ter Mercúrio encontrando Urano em Touro. Então é um final de semana muito legal para você ter ideias, para fazer atividades fora da caixa que vão te ajudar a ter ideias fora da caixa, sabe assim? Faz atividades diferentes do que você faz normalmente, porque isso pode te abrir a cabeça, tá? É também um aspecto no final de semana que pode gerar imprevistos e mais ansiedade, principalmente se você tiver apegado, preso, né? Eu sempre fiz tal coisa assim, tem que continuar fazendo para sempre assim. Não tem, tá?
Não tem, porque o mundo muda, a gente muda, não dá pra gente ficar preso em velhos objetivos, em velhos padrões, em velhos comportamentos que já não fazem mais sentido pra gente. Então esse aspecto do final de semana nos convida a pegar e dar uma volta, conversar com pessoas diferentes, fazer coisas diferentes, tá? Pra gente abrir a nossa cabeça pra novas ideias e novas possibilidades. E no domingo também, dia 4 de junho, a gente tem então lua cheia no signo de Sagitário, né? É a alunação taurina. Lua cheia é um momento de mais clareza, é um momento em que as emoções ficam mais afloradas. E o signo de Sagitário é um signo que vai nos convidar a ter mais otimismo, a ter mais coragem, olhar para as nossas verdades, né? E olhar para o que é justo para nós mesmos, tá? Mas eu vou falar mais sobre essa lua cheia na semana que vem, porque ela vai dar o tom mais da energia que a gente vai sentir na próxima semana. E antes de encerrar, eu queria então pedir uma ajuda de vocês, né? Em junho tá chegando, a gente tem Dia dos Namorados e eu sei que o tema de amor e relacionamentos na astrologia é um dos queridinhos de vocês, então eu quero fazer um vídeo especial tirando algumas dúvidas. Então aproveita e deixa aqui nos comentários para mim qual é a sua dúvida com relação ao amor e os relacionamentos na astrologia. Lembrando que eu não vou ficar fazendo nenhuma previsão específica de mapa de ninguém, tá? Já tem algumas pessoas me dando aí dados, faço meu mapa, não é isso, mas me contem quais são as dúvidas, quais são as curiosidades que vocês têm com relação a essa temática, porque eu vou escolher algumas dessas dúvidas e eu vou trazer no vídeo e vou responder e trazer alguns insights, algumas ideias sobre essa temática de amor e relacionamentos na astrologia. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Uma ótima semana para vocês, um beijão e até a próxima!